Olá, eu sou Marconi Hellinger, professor e projetista com mais de 25 anos de experiência. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, pois é o primeiro episódio da Hora do Café. A Hora do Café são vídeos semanais que eu vou fazer sobre arquitetura, design e engenharia, sempre com assuntos interessantes, curiosos e que vão, claro, aumentar o seu conhecimento sobre o tema. Toda semana lançaremos um novo vídeo sobre um novo tema. Então lembre-se de deixar aí nos comentários o que você gostaria de saber a respeito. Qual história você acha interessante? O que você acha curioso? O que você gostaria de conhecer um pouco mais? Deixa aí o seu comentário. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre design de produto. Ou melhor, design automobilístico. Ou melhor ainda, o design do Fusca, do Fusquinha. Pois é, você já andou de Fusquinha? Você tem alguma lembrança aí da sua vida de andar de Fusca? Da sua família, já saiu de férias? Deixa aí nos comentários, se você já andou, se tem alguma boa lembrança, o que o Fusca significa para você. Aliás, o Fusca é o carro mais icônico já feito até hoje. Aproveite e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative as notificações para saber quando sairão outros vídeos como esse, deixe seu like e seus comentários, tudo isso vai ajudar bastante o nosso canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e você não gasta nenhum tostão. Hoje, 15 de agosto, fazem exatamente 80 anos que o primeiro Fusquinha saiu da linha de produção. Isso mesmo, 80 anos. O Fusca é um carro que tem muitos apelidos, dependendo de onde você está. Apelidado de Besouro, você pode escutar outros nomes, como Käfer, na Alemanha, Beetle, Estados Unidos e Inglaterra, Corocha, Portugal, Escarabarro, Argentina, entre outros tantos nomes. Seu design, iniciado nos anos 30, foi inspirado em outros carros como o Tatra 87, um carro tchecoslovaco. A produção do Fusca começou em 1938 e apenas 22 anos depois ele seria o carro mais vendido do mundo, desbancando ninguém mais, ninguém menos do que o Ford T. Até hoje, o Fusca está entre os 4 carros mais vendidos do mundo, mas tem uma pegadinha aí. Vamos ficar de olho e a gente vai descobrir que pegadinha que é essa, hein? Ele está atrás apenas do Toyota Corolla, do Ford F-Series 2 e do Golf, também fabricado pela Volkswagen. Mas por que o Fusca é diferente desses outros modelos, dos seus concorrentes em primeiro lugar? Porque esses modelos foram mudando o projeto e mantiveram o nome, com uma estratégia comercial. Porém, o Fusca se manteve fiel ao seu projeto durante 74 anos, com pequenas mudanças, muito mais no sentido cosmético do que no conceito do produto. Vamos ver alguns exemplos. Observe agora o Toyota Projeto 1966 e agora o Toyota Corolla, com o mesmo nome, 2020. É o mesmo carro, é o mesmo produto? Não, é apenas o mesmo nome. Agora vamos comparar um Fusquinha com também 50 anos de intervalo, 1950 e o último Fusca produzido no México, 2003. Podemos observar que ele sofreu pequenas alterações, mais cosméticas e algumas alterações mecânicas, mas manteve suas linhas principais. Em essência, é o mesmo carro. Com o nosso protagonista apresentado, vamos agora passar um pente fino nessa história e conhecer um pouco mais sobre esse produto inovador e revolucionário para o seu tempo. A história do Fusca teve logo de cara um grande obstáculo, a Segunda Guerra Mundial. E é claro, foi um pouco ofuscada por isso, porque sua produção foi interrompida para o esforço de guerra alemão. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, lá nos anos 30. A Alemanha passava por um momento único na sua história, marcado por uma polarização política enorme e pela ascensão do partido nazista. Nessa época, a maior parte das fábricas alemãs eram especializadas em carros feitos à mão, e essencialmente carros de luxo. A gente associa até hoje alguns nomes, como a Mercedes-Benz, por exemplo. Em 1931, a Zindap, principal fabricante de motos alemãs, resolveu investir em um carro popular. O protótipo ficaria a cargo de Ferdinand Porsche. Você já ouviu esse nome, Porsche? Pois é ele mesmo. Fique ligado aí na história que está muito interessante. Foram fabricados, então, 3 protótipos, Typ 12 ou Tipo 12. Era um carro compacto com motor radial traseiro de 5 cilindros, feito com design aerodinâmico para diminuir a necessidade de demanda de potência. Em 1932, alguns modelos já estavam prontos. Porém, a Zindap, com problemas financeiros, encerrou o projeto. A ideia de criar um carro popular se mantinha viva. E a NSU, antiga fabricante alemã de carros e motos, que no futuro viria a se chamar Audi, você já deve ter ouvido falar, negociou um novo contrato com Porsche para criar o Volkswagen, ou seja, o carro do povo. A partir desse novo contrato, Ferdinand Porsche desenvolveu um novo projeto
muito parecido com o que seria o Fusca. Como nem tudo são flores, em 1933 a NSU, também por falta de dinheiro, resolve abandonar o projeto. Em 30 de janeiro, Hitler era nomeado como chanceler do Reich. Entusiasta de carros, ele via com bons olhos a ideia de se criar um projeto de carro popular. Sendo assim, ele deu autorização para se criar uma empresa estatal que produzisse esses carros. Jacob Werling intermedia um encontro entre Ferdinand Porsche e Hitler. Hitler, nessa ocasião, mostrou-se profundo conhecedor dos projetos de Porsche na NSU e pede para que ele desenvolva um projeto, um design, com os seguintes requisitos. O carro deveria carregar 2 adultos e 3 crianças, uma típica família alemã daquele tempo, e deveria alcançar e manter a velocidade de 100 km por hora. Vamos lembrar que isso é 1930, né? O seu consumo de combustível não deveria ser maior do que 13 km por litro. Afinal de contas, o combustível estava escasso na época. O veículo deveria ser capaz de carregar 3 soldados e uma metralhadora. O seu preço deveria ser inferior a 1.000 marcos imperiais. Em 22 de julho de 1934, o contrato foi assinado e Porsche iniciaria os trabalhos em sua casa na cidade de Stuttgart. Devido aos requisitos solicitados por Hitler, o projeto não seria fácil e Porsche sabia muito bem disso. Porsche então monta uma equipe que era liderada por Karl Haibe, o designer Irving Comenda, responsável pelo desenho da carroceria, Franz Hempels, que criou o motor final e o logotipo VW, e seu filho Ferry, que completava essa excelente equipe. Como se as exigências de Hitler já não fossem problema suficiente, surgem novos problemas com a RDA. A RDA, Associação Alemã de Fabricantes de Carros, se opõe à produção de um carro popular, de um Volkswagen. Ao mesmo tempo, a intervenção governamental com a criação de uma empresa estatal preocupava outras empresas que tinham interesse em desenvolver carros populares. Não bastasse a oposição política, a pedido de Hitler, o projeto deveria passar por rigorosos testes nunca feitos antes, que seriam aplicados pela RDA, e esta, em contrapartida, iria custear o projeto. Um dos grandes opositores políticos do projeto era Heinrich Nordhoff, executivo da Opel e diretor da RDA. Desenvolver um carro pequeno e confiável conforme as especificações era um desafio inimaginável. Iria exigir o desenvolvimento de novas tecnologias e novos processos fabris. Para o motor foram feitos testes com 2 e 3 cilindros, porém esses não produziam a potência necessária. Com o motor traseiro, o problema era como levar o ar para fazer a refrigeração desse motor. Um dos engenheiros de Porsche sugeriu a utilização do motor de 5 cilindros radial, utilizado no Typ 12. Para alguns foi um absurdo, pois se tratava de um motor de avião. Mesmo assim, tentou-se essa solução. Foram testados motores verticais, horizontais e de 2 tempos. Porém, Javier Hempels desenvolveu um motor de 4 cilindros traseiro, um boxer 2A2 refrigerado a ar. Esse projeto era baseado em um motor de avião, desenvolvido pelo próprio Porsche em 1909. Seria este o motor mais confiável, silencioso e barato produzido até aquele momento. Este motor era basicamente igual ao atual, com exceção da bomba de combustível elétrica, que foi substituída por uma bomba manual, mais confiável, e pelo virabrequim, produzido em ferro fundido. Em seguida, fizeram a carroceria com chapas de metal curvado. O encurtamento do capô dianteiro e a traseira corcunda ia dar ao Fusca aquela característica típica de besouro. O problema encontrado foi que a traseira era muito curta para caber o motor. A solução encontrada foi inclinar levemente o motor para dentro, economizando assim alguns centímetros do capô. A carroceria reforçada daria ao carro durabilidade. O prazo para a execução do projeto era de apenas 6 meses. Em 1934, Porsche queria produzir 3 protótipos, seguindo sua filosofia de sempre fazer 3 protótipos. Porém, em 1935, não querendo desagradar Hitler, afinal de contas, quem ia querer, ele apresenta 2 protótipos apenas. Os 2 carros tinham fundo de madeira e motores de 2 tempos de 850 cilindradas. Um deles era um sedã de carroceria fechada, Versuch 1, ou protótipo 1. O outro, o V2, era um carro conversível, feito para agradar Hitler, que era um entusiasta desse modelo. Em 12 de outubro de 1936, os 2 protótipos, mais um terceiro feito com carroceria em aço, formariam a série W30.
Os 3 carros foram entregues à RDA para os devidos testes, e 2 deles tinham um motor que seria o motor futuro do Fusca. Em 3 meses, cada um dos carros rodou mais de 50 mil quilômetros nos mais diferentes tipos de terreno. Os freios apresentavam problemas e o virabrequim quebrava com frequência. Porém, a RDA aprovou o projeto. Em 1937, foram produzidos 30 modelos a partir de uma revisão do projeto. Produzido pela Daimler-Benz e financiado pela RDA, a série seria conhecida como VW30. Esses 30 carros passariam por testes ainda mais rigorosos, rodando no total, somados, 2,4 milhões de quilômetros, e seriam usados então pela SS, a tropa de elite de Hitler. Ou seja, naquela época ninguém queria ver um Fusquinha na sua frente. Apesar de não existirem números precisos, estima-se que foram produzidos 40 veículos como protótipos, antes do início da produção em série. Entre os anos de 1936 e 1937, Ferdinand Porsche viaja para os Estados Unidos. Lá, ele conhece a fabricação em série, a produção em série, e leva para a Alemanha alguns equipamentos e também alemães acostumados a trabalhar naquela indústria americana. Assim, ele iria produzir um carro popular em massa a um baixo custo. A ideia era inovar não só no projeto, mas também no processo produtivo. Nessa mesma época, a RDA rompe com o projeto em função de uma briga por um pedido de subsídio para a produção do carro. Porém, Porsche sabia que produzindo em massa, com qualidade, com eficiência, ele ia conseguir fazer o carro a um bom preço, mesmo sem o subsídio, e resolve seguir o projeto em frente. Era fundada, então, em 1937, a Sociedade para a Produção do Carro Popular Alemão. É claro que eu não vou nem tentar falar isso, né? Então deixo aqui escrito embaixo para que você possa ler, e se você souber um pouquinho de alemão, deixa aí nos comentários. O carro foi batizado de KDF Wagen, e ficou decidido que quem quisesse comprar pagaria 5 marcos por semana e após efetuar o pagamento receberia assim o seu veículo. Mesmo sem saber quando o carro ficaria pronto, 175 mil alemães aderiram ao programa. Em 26 de maio de 1938 foi colocada a pedra basilar da fábrica e mais de 7 mil pessoas participaram desse evento. O evento contaria com grande cobertura da mídia alemã, a fim de gerar repercussão internacional, já que Hitler pretendia exportar o carro. Em 15 de agosto de 1940, o primeiro KDF Wagen deixaria a fábrica, já com o nome de VW1 ou VW Tipo 1. Porém, até 1944, apenas 660 carros foram produzidos, e nenhum desses chegaria à mão daqueles que aderiram um plano de 5 marcos. Parece coisa de brasileiro, né? Mas foi mais em função da guerra. Esses veículos chegariam apenas às mãos da elite do Partido Nazista. Em 1939, com as tensões aumentando na Europa e a possibilidade de conflito, toda a capacidade produtiva foi direcionada para o esforço de guerra alemão. A produção do Fusca, então, foi interrompida e veículos de guerra foram produzidos a partir de sua plataforma. Dentre esses veículos está o Kübelwagen, a versão alemã do Jeep. Era essencialmente um Fusca com carroceria angulosa e aberta. Com as versões 4x2 e as raras 4x4, mais de 52 mil unidades foram produzidas. Também foi fabricado o Schwimmwagen, baseado no Kübelwagen 4x4, era um carro anfíbio. Mais de 14 mil unidades foram produzidas desse veículo. Com o fim da guerra, a Alemanha seria dividida em zonas e cada parte ficaria sob controle de um dos aliados. A fábrica da Volkswagen ficaria sob controle dos britânicos, que, sem saber o que fazer com ela, resolveram reativar a produção em 1945. Foram produzidos, na ocasião, carros para a força de ocupação e para o serviço público alemão. Porém, os britânicos não tinham interesse de administrar para sempre aquela fábrica. E aí que o destino bate à porta dessa história. Eles chamam ninguém mais, ninguém menos que Nordorf para gerenciar a fábrica. Sim, aquele diretor da RDA que era contra o Volkswagen, o carro popular. Logo, Nordorf percebeu que para aumentar a fábrica, aumentar sua renda, era necessário exportar o Fusca para os Estados Unidos. Chegando lá, o veículo foi um sucesso de vendas. Finalmente, o Fusca estaria fadado a começar sua carreira internacional e sairia da Alemanha. Nordorf ocuparia o cargo de gestor da Volkswagen até o ano de 1968, com a sua morte. Apenas 4 anos após a sua morte,
o Fusca bateria o recorde do modelo T de veículo mais produzido no mundo. Eram produzidas então 15.008.034 unidades. Seriam produzidas mais de 21 milhões de unidades, sem contar a segunda e a terceira geração do Fusca. O Fusca se popularizou no mundo e veio para o Brasil em 11 de setembro do ano de 1950. 30 veículos chegaram ao Porto de Santos, ficaram à exposição e foram vendidos. 3 anos depois, a Volkswagen se instalaria no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Várias foram as versões do Fusca desenvolvido e vários foram os carros baseados em sua plataforma, produzidos aqui também no Brasil. Também foram produzidas algumas séries especiais, entre elas a série Prata, lançada no ano de 1980. O Fusca GL, lançado em 1983, série Love, lançada em 1984, série Verde Cristalino, em 1985, e a última série, o último ano de produção do Fusca, pelo menos assim se pensava, no ano de 1986. O Fusca voltaria a ser produzido no Brasil alguns anos depois, por pressão do presidente que havia assumido em função do impeachment de Fernando Collor, o presidente Itamar, um mineiro, que adorava o carro. A última série e o último ano de produção do Fusca seria em 1996, com a série Ouro. Entre os carros inspirados no Fusca ou que utilizavam sua estrutura, sua plataforma mecânica, estão vários sucessos aqui no Brasil. Entre eles, o 1600, SP1, SP2, TL frente alta, TL frente baixa, Carmanguia TC, a variante de frente alta, a variante de frente baixa, a variante 2 e talvez a mais famosa, a Brasília. Um dos veículos inspirados no Fusca que utilizava sua mecânica foi a Kombi. Quase tão famosa quanto o próprio Fusca, a Kombi começou a ser produzida em 1950. Com carroceria monobloco, a mecânica confiável do Fusca e a suspensão reforçada, no ano de 1953, esse seria o primeiro veículo fabricado pela Volkswagen do Brasil. A Kombi também é um dos símbolos mais famosos da contracultura hippie dos anos 60. Os ativistas utilizavam esse veículo basicamente como albergue, faziam pinturas personalizadas, que era também uma forma de se expressar e também uma forma de se manifestar. O curioso dessa história é verificar que um projeto que nasce lá no nazismo, com Hitler encomendado a Ferdinand Porsche, vira, em algum momento no futuro, o carro símbolo da nação Paz e Amor, dos hippies. O projeto clássico do Fusca seria produzido no Brasil, o último ano, em 1996, mas ainda seria produzido no México até o ano de 2003. Praticamente sem alterações significativas, era o mesmo modelo fabricado na Alemanha nos anos 30, ou seja, já era um senhor de idade de 74 anos. Quantos projetos automobilísticos duraram 74 anos? Nenhum. A história desse carro conta muito mais pra gente do que é um grande projeto. Não é fácil um projeto ficar em sucesso, em destaque por tantos anos. O Fusca foi um carro inovador, seu desenho também. E o grande segredo da inovação está na simplicidade. Todos nós, com mais de 30 anos, têm memória afetiva com esse carro. Conhece alguém que tinha, já andou nele, ou quem sabe foi até carregado para a casa da maternidade dentro de um Fusca. Ainda hoje, vemos muitos desses carros rodarem nas ruas brasileiras e muitos entusiastas cuidando bem do seu Fusquinha, do seu besourinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Conto com você para sugerir assuntos aí nos comentários. Espero vê-lo no próximo vídeo dessa série. Um grande abraço, eu sou Marconi Heringer.